Rapaziada, estou de volta aqui com um vídeo feito diretamente no OBS. E hoje eu vou falar de um assunto muito interessante que nesses últimos dias, propriamente, né? Notícias muito interessantes, cara, saíram nesses últimos dias, que é o PS2 Recompiler, que é um projeto que está sendo postado no GitHub de programadores que estão utilizando o código base, né, o código binário propriamente, né, o código de máquina do PS2, dos jogos do PS2 propriamente ditos, para recompilá-los, tal como foi feito nos jogos de Nintendo 64, como Super Mario 64, o The Legend of Zelda Ocarina of Time, também o Majora's Mask, que eu acho que foi portado. E eles estão fazendo o mesmo design de programação, né, a mesma filosofia de programação, melhor dizendo, está sendo aplicada a esses jogos de Play 2. Hoje a gente está aqui num drip um pouco mais modesto, né, não estou no meu famoso drip de Metalhead, eu tô com eu tô de polinho que eu tava trabalhando, então, para quem ficou curioso aí pela diferença por causa disso, tá? Eu vou mostrar aqui, esse aqui é o PCSX2. PCSX2, para quem não sabe, é o principal emulador de PlayStation 2 para computador. Eu não reconheço outros que têm tanta funcionalidade quanto o PCSX2. O PCSX2, ele tem a funcionalidade de Retro Achievements, inclusive eu tô com ele aberto aqui, que é um site em que as pessoas ganham conquistas e troféus, como nos videogames novos e na Steam eles ganham nesses jogos antigos. Então eles revisitam jogos antigos com o emulador. Eu uso principalmente o RetroArch para usar Retro Achievements e o PCSX2 para PlayStation 2, que é o mais funcional, tá? O emulador de Play 2 do RetroArch nunca funciona comigo, não sei por quê. Já tentei fazer várias coisas, atualizar, mas simplesmente não funciona. Já o PCSX2 é o melhor emulador. Aqui tem a última versão estável, nunca baixem sempre a versão Nightly, que é a versão mais atualizada, tá? E que está em constante reparo, tá? Então baixe a versão Nightly que você vai ter acesso aos Retro Achievements, ao melhor suporte, tá? É contraintuitivo, geralmente você baixa a versão estável, mas nesse caso você tem que usar a versão Nightly porque ela é mais completa. Tá um pouquinho chatinho de configurar da primeira vez, principalmente as capas, mas depois vai ficar muito bacana. Eu vou mostrar como fica a cara, tá? Só que qual que é o grande pulo do gato para emulação de qualquer console, na verdade, né? A emulação, ela te permite rodar arquivos de jogos que estão presentes tanto nas mídias físicas quanto digitais de consoles em um hardware diferente para o qual ele foi projetado. Isso é emulação em essência. E a emulação, ela não é crime. O que é crime é a pirataria, e a pirataria dá pelo compartilhamento de ROMs, né? E assim, não vamos ser hipócrita, no Brasil, né, crime segundo a lei positiva do Brasil, e não vamos ser hipócrita, no Brasil o mercado de videogames foi inicialmente fomentado pela pirataria, principalmente na época do PlayStation 2, só que o que é crime propriamente não é a emulação em si, que você poderia, por exemplo, pegar uma ROM e ripar da sua mídia física para o seu computador e jogar um software de emulação, que não está acontecendo crime nenhum. Você está pegando um software que você já tem, certo? O que é uma propriedade sua, você está transferindo os arquivos para o digital e usando um software completamente diferente, para que não é uma cópia propriamente do hardware original. E por isso, tanto para fazer essa adaptação através de engenharia reversa, quanto para você não copiar a arquitetura de software do console original, você tem eh, uma necessidade de um hardware muito mais forte para rodar aquele determinado console no seu emulador. Só que, além disso, tem outro detalhe que depois, quando eu abrir aqui o PCSX2, eu vou mostrar para vocês. Vamos aqui nos requisitos do sistema do PCSX2, certo? Sistema operacional, o mínimo a gente precisa de um de 32 ou 64 bits, então ele tem para ambas as versões. Aqui ele está falando de um ranking em um benchmark, né, de processador, para ter mais ou menos uma ideia do poder de processamento, né, daquele processador. E aqui Score 200, aqui Score 2600, e você pode baixar esse benchmark aqui para ter uma ideia se ele vai realmente conseguir rodar o software. Mas assim, basicamente você ter um processador
não tão recente, né, mas suficientemente novo que não seja muito antigo. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma janela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a janela aqui no OBS. Mas só para mostrar para vocês, tá? Captura de janela 3, selecionar janelas PUZ. Vou mostrar no meu CPU-Z aqui. Bom, como vocês podem ver, né, para ninguém falar que eu tô mentindo, eu tenho um CPU relativamente velho, que era topo de linha, multiplicador desbloqueado, né, da AMD Ryzen, um Ryzen 7 3800X, tá certo? E que é placa-mãe, memória, eu tenho 32 GB, 4 pentes de 8 GB cada, de DDR4 a 3200 MHz, é porque aqui a DRAM ela tá em idle, então ela não gasta muito, certo? Minha placa de vídeo é uma GTX 1660 Ti da Gigabyte, que inclusive esquenta pra caralho. Eu tive que tirar o backplate dela porque o backplate é de plástico, já ia falar plástico, e esquenta pra caramba. Então, assim, eu não tenho um PC extremamente atualizado e tampouco tenho um PC eh, topo de linha, certo? Ele é um PC forte, certo? Mas relativamente antigo, entende? Então, eu tenho uma quantidade boa de memória RAM, mas ainda é uma RAM DDR4, ainda é uma RAM com um clock muito mais baixo das que a gente tem hoje em dia no mercado. Então, não é o hardware mais potente do mundo, mas também tá longe de ser um hardware fraco, certo? E eu rodo o PCSX2 com uma boa sobra, certo? Mas eu rodo o PCSX2 com uma boa sobra em qualidade melhorada. Então, tem upscaling, tem filtros propriamente, pra, tanto de anti-aliasing quanto de textura, se não me engano, não tem não. Mas de anti-aliasing, upscaling e por aí vai. Tem obviamente, o aumento da resolução e o hack para manter uma tela 16:9, que no Play 2, né, não eram todos os jogos que tinham, e também não tinha um scan progressivo. Então, no PCSX2, para você rodar aqui no modo Heavy, o modo Heavy é com o máximo de coisas ligadas possíveis, tá? Quando a gente olha, por outro lado, aqui, eles deram muitas configurações técnicas, mas eles não deram, por exemplo, modelos de processadores, né? Mas você tá vendo aqui, ó, que 16 GB de RAM é o mais forte, que é o que você monta geralmente de RAM como base para PC voltado para jogos hoje em dia. Mas só com 8 GB já roda se você rodar no mínimo, mais ou menos, nos gráficos originais do PS2, né? É, aqui ele tá falando de API, Vulkan, DirectX, OpenGL, Metal e o score, né, da sua placa de vídeo, certo? Mas qual que é o grande pulo do gato? Primeiro, ele não coloca nenhum pré-requisito de memória de vídeo, né, de VRAM. O que, se você não tiver uma placa de vídeo dedicada, já vai ferrar um pouco, porque ele vai comer a memória RAM base do seu computador, que é a memória dedicada de vídeo, que inclusive você pode aumentar na BIOS dependendo do modelo do computador. Mas você tá vendo que tem tudo isso? E se você olhar o hardware original do PlayStation 2, o hardware é uma batata, o hardware do Play 2 é uma bosta. Eu vou colocar aqui, ó, o hardware original do Play 2. Hardware original PS2, certo? A gente vai olhar aqui, ó, ele tem poderoso Emotion Engine, né? Na época deveria ser poderoso, mas eu duvido muito, porque o hardware de console sempre foi muito atrás de computador. De 128 bits, acho que isso é o barramento, a 294 MHz, ou seja, muito abaixo do clock desses processadores que são requisitados para jogar propriamente o emulador do PlayStation 2. Num chip gráfico de 147 MHz de clock de placa de vídeo de GPU, com uma VRAM de 4 megabytes. Vocês estão entendendo que a gente está pedindo 4 GB para emular um negócio que a VRAM original dele é 4 megabytes? Então vocês estão entendendo qual que é a treta aqui, ó? 32 megabytes de RAM do processador, que é, né, a RAM principal do sistema. Então a gente foi do negócio para que, vamos lá, mega é 10 elevado a 6 e giga é 10 elevado a 9, para colocar 3 zeros a mais de bits lógico que não é exatamente isso, porque é sempre em potência de 2. Mas vocês estão vendo o quanto que a gente precisa de mais hardware para rodar um console antigo, para você ver a dificuldade de ter uma boa emulação. E
eu acho que o PCSX2, principalmente na versão Lite, ele tem uma boa compatibilidade com muitos jogos da nossa época, muitos jogos do PlayStation 2, mas que ainda assim não é uma compatibilidade 100% de absolutamente todos os jogos. Então vocês estão vendo onde estão os problemas e as limitações da emulação. Por outro lado, né, imagina se a gente consegue transcrever o código, e é justamente isso que o recompilador faz, para que esse hardware aqui, que a gente está olhando que é o hardware original do Play 2, né, se a gente transpusesse para o computador, conseguisse rodar os jogos do Play 2. De modo que qualquer batata poderia rodar um Play 2, um jogo de Play 2. É isso que o recompilador quer fazer. Ele quer pegar o código binário, que é no nível mais de máquina possível, e recompilar para C++, que é uma das linguagens de programação mais estabelecidas há muitos anos dentro da computação para computadores, seja Windows, seja também pro Linux, me corrijam se eu estiver errado, para que a gente consiga rodar esses jogos sem precisar de um hardware tão overkill em relação ao hardware original. Ou seja, rodar até mesmo, você pega, por exemplo, aqueles game sticks que não rodam Play 2, porque a emulação é muito difícil, você precisa de um hardware muito maior. Até Game Box tem dificuldade, roda no máximo um Play 1. Você conseguir emular entre aspas, né, rodar nativamente, até mesmo num desses hardwares. Entende? Então é isso que a gente tá vendo. Por isso que eu vejo que isso como uma revolução se realmente der certo. Mas eu acho que dá muito trabalho de programar, principalmente se você fizer um recompilador que seja um software que ele leia o código, talvez usando inteligência artificial para reconhecimento de padrões, mas que ainda seria difícil porque você teria que ter um ajuste fino humano dessas que a inteligência artificial ela trabalha com probabilidades, né. Então, ela tem muita margem de erro, né, então por isso que a gente tem alucinação na geração de vídeos, os modelos, eles evoluem, eles precisam de justamente desse ajuste fino humano para que eles funcionem de uma maneira certinha, né, enquanto um software original ele só segue os passos que são pré-determinados pelo programador. A inteligência artificial ela trabalha com probabilidades, o que leva muito a erro, probabilidades de transição de estados, com base em reconhecimento de padrões e por aí vai. Então, é um software difícil de fazer, principalmente se é um software que você vai pegar a ROM e você vai converter para o binário do computador, propriamente dito, né. E é algo que talvez, a menos que a gente use esse argumento que eu falei da emulação, pode levar a problemas legais, principalmente a distribuição de jogos, né. Porém, do ponto de vista tecnológico, é uma revolução, né, a gente está vendo aqui que realmente é algo, revolucionário. Então, é por isso que as pessoas às vezes falam: "Ah, mas as pessoas falam como se não tivesse emulação". Tem emulação, mas veja, eu consigo rodar muito bem o PlayStation 2 no meu PC, que eu às vezes até levo pra sala pra jogar na sala da minha casa. Só que se eu quiser pegar, por exemplo, um notebook desse daqui, que tem 8 gigas de memória RAM com baixíssima memória de vídeo dedicada, se eu tivesse um recompilador que consegue, vocês viram que ridículo que é o hardware de um PlayStation 2. Rodar nativamente aqui, ele ia rodar com muito mais fluidez do que ele poderia rodar, por exemplo, com o PCSX2. Emulador de PS2 no celular, eu vou te falar, o Xiaomi, ele tem um hardware bom, tem um bom custo-benefício, mas e que mais do que suficiente para rodar, se fosse rodar nativamente, os jogos de PS2. Mas ainda assim ele não consegue. Por quê? Porque a emulação você precisa de um hardware muito mais overkill, por mais que esse hardware o hardware dos celulares da Xiaomi tenda a ser muito melhor do que a maioria dos outros hardwares de celulares no mercado, entende? Então, é por isso que é uma coisa, it's something, faz sentido ter isso daqui, entendeu? E talvez seja uma boa notícia mesmo, eu acho que isso é uma ótima notícia. Aqui ele tá falando propriamente que ele vai pegar os binários ELF do PlayStation 2, dos arquivos que estão na ROM dos CDs dos PlayStation 2, e conseguir compilar em C++ para qualquer plataforma moderna, você entendeu? E o MIPS é o chip do processador do PlayStation 2, entendeu? Mas enfim, só queria mostrar pra vocês, principalmente pra galera que viveu o PlayStation 2, que eu acho que o PlayStation 2 foi uma das plataformas, assim, em termos de biblioteca de jogos, foi uma das melhores já feitas, né. Eu vou pegar aqui essa janela do browser, na verdade eu vou fechar, e essa outra captura de janela eu vou ver se eu consigo colocar a janela do PCSX2, pra mostrar pra vocês
Hum, se eu consigo mostrar pelo menos a biblioteca do PlayStation 2. Deixa eu ver se aparece aqui, PCSX2. Vou mostrar na janela do browser mesmo. Mas assim, muitos aqui vocês devem lembrar desses jogos, vocês devem lembrar de Guitar Hero, Gran Turismo, Guitar Hero Linkin Park, que era um hack de músicas do Linkin Park pro Guitar Hero, os incríveis, tem né, uns jogos até meio de criança, mas os jogos licenciados do PlayStation 2 eram jogos muito bons, né? Não só Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, Dragon Ball Budokai 3, que é 2D, né? 2.5D. Vai brigar, é engraçadinha. Mas os jogos licenciados da Pixar, cara, muito jogo licenciado do Play 2 era jogo bem feito, com uma jogabilidade bacana, com a exceção desse daqui, né? É o 50 Cent Bulletproof, que é uma merda, né? Agora Avatar, Alien Force, todos esses jogos licenciados são jogos sensacionais. Crash to Insanity é um grande jogo já quando o Crash ele tinha sido vendido, né, da Naughty Dog, a propriedade intelectual. Crash of the Titans, que foi o primeiro detonado que eu comecei a fazer no YouTube. Então assim, cara, GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA LCS, cara, grandes títulos saíram no PlayStation 2, de plataforma também. Um que eu sempre quis jogar e só consegui jogar na emulação foi Ratchet and Clank, né? Jak and Daxter também. Eh, Enfim, os jogos do Senhor dos Anéis de Play 2 que também são muito bons. O RPG de Mega Man X. Os Narutos, cara. Quem nunca saiu na porrada com os amigos com o Naruto Ultimate Ninja 5 no PlayStation 2? Esse daqui que é engraçadinho aqui do Larry também, que saiu até pra Steam. Prince of Persia, pô, foi a origem do parkour que a gente tem da Ubisoft, que a gente tem hoje no Assassin's Creed, se bem que Assassin's Creed mudou também. Okami também, um jogaço. Need for Speed Underground 2, os Bomba Patch, Ratchet and Clank. Persona, pra quem curte um RPGzão nipônico, um JRPG, baseado em tudo, muito legal, cara. Quem gostou de Clair Obscur vai gostar de Persona também. O jogo do Shadow of the Colossus, cheguei a fazer até live. Então, assim, a biblioteca do Play 2 é uma biblioteca, assim, vasta. Sly é muito legal, cara. Resident Evil 4, o clássico. Resident Evil Dead End, que é um pouco mais diferente, mas que é muito legal também. Enfim, eu baixei os jogos que eu jogava ou queria jogar, né, do PlayStation 2, certo? E esses jogos, imagina você conseguir rodá-los nativamente no seu computador, entendeu? Você conseguir rodá-los nativamente sem ter todos os poréns da emulação que eu mostrei pra vocês, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu devo postar no Bonde do Papaco eventualmente e no porque o Bonde do Papaco faz mais sentido, né, postar coisa retrô, talvez do Joganomics também, porque faz sentido. E é isso, deem um like, se inscrevam no canal e deem aquela moralizada no vídeo. Forte abraço e tamo junto.